Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 8. Na realidade o trecho se estende até o versículo 12, mas vou gravar dois vídeos, cada um analisando uma parte dessas. Hoje, nessa oportunidade, do verso 4 ao verso 8. No entanto, é muito importante considerarmos o que já foi dito no vídeo anterior, que compreende o comentário do capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 3. É muito importante, primeiro, acompanhar este vídeo anterior, para então continuar neste comentário que agora vamos fazer. Porque o trecho é um só. Ele só está dividido em partes, mas o raciocínio apresentado pelo autor é o mesmo. E no vídeo anterior eu abordo o caráter do texto, que tem ou possui um caráter exortativo. E em textos exortativos, o objetivo é chocar, é advertir, é impressionar. E para isso, utiliza-se certas características como o exagero, a apresentação de estereótipos e também se utiliza, além do exagero, das figuras estereotipadas, também a generalização. Com isso, o autor visa chocar os seus ouvintes leitores primários, conduzindo-os para o ponto que ele deseja na sua exortação. A partir desse princípio estabelecido, presente em textos exortativos, a gente vai continuar a leitura agora a partir do versículo 4 até o versículo 8, onde esse exagero, esse chocar, está presente nas afirmações do autor. Ele já começa com uma afirmação bastante chocante ao dizer: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, verso 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, verso 6, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia ou ao desprezo, à vergonha. Bem, como a gente observa, a frase é chocante. É impossível renovar para arrependimento aqueles que caíram tendo antes experimentado a salvação na forma como aqui é apresentada os elementos. Bem, a questão que fica, e não temos uma resposta no texto para com clareza afirmar, já nos remete ao caráter exortativo de chocar, de impressionar aqueles primeiros leitores da carta aos Hebreus. Além do mais, quando a gente entra no trecho próximo, do verso 9 ao verso 2, ele vai dizer, para antecipar a explicação, é necessário considerar o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Claramente, ele já no verso 9 diz que seus primeiros leitores e ouvintes não estão incluídos nessa categoria de apóstata, o qual impossível seria a renovação para arrependimento, ou um arrependimento salvífico em segundo plano novamente. Ele já diz, vocês não estão inclusos nesse grupo que eu estou, ou nessa forma que eu estou falando, apesar de falar desta maneira. Ou seja, ele reconhece
que a forma como ele fala é extremamente dura, pesada, mas seus ouvintes primários não estão incluídos nesse grupo de apóstata. Então, por que ele fala desta maneira? Há pessoas que não estavam incluídas nessa categoria de apóstata, que não poderiam serem renovadas para um segundo arrependimento salvífico. É importante também ressaltar que o autor não esclarece que se esse arrependimento é um arrependimento pós-batismal, pós-conversão, de pecados que se comete após a conversão, ou se é um arrependimento para a salvação que se realiza uma vez por todas, como ele vai afirmar em relação ao sacrifício de Jesus. Embora no judaísmo os sacrifícios eram realizados constantemente à medida que se pecava e se arrependia, agora na mensagem cristã, o sacrifício de Jesus ele é único. Ele acontece uma vez para sempre, uma vez só. Não é possível que Jesus morra uma segunda vez, que ele se sacrifique uma segunda vez. Essa é uma temática muito presente na carta aos Hebreus, que o sacrifício de Jesus é único e não repetível. A partir dessa premissa, ele estabelece então que a conversão, o arrependimento para a salvação, crendo neste sacrifício único, não pode ser repetido, porque o sacrifício de Jesus não pode ser repetido. E aí fica a pergunta, mas isso se refere a arrependimento pós-conversão, arrependimento de pecados que continuarão acontecendo na vida do crente, ou o arrependimento único, salvífico, que acontece uma vez na crença da morte de Jesus? Bem, dá-nos a entender que seja o arrependimento único, aquele em que se põe a fé única, primeira e exclusiva no sacrifício também de Jesus único e exclusivo, uma vez para sempre. Apesar dele não entrar nesses detalhes, o trecho é muito pequeno e ele não explica muito detalhadamente essas questões que ficam no ar. No entanto, o verso 9 ajuda a gente a entender, primeiro, que os ouvintes leitores primários não estão incluídos nessa categoria de que não se pode conduzir ao arrependimento novamente. Ponto. Segunda coisa que nós aprendemos com o versículo 9 é que ele fala de uma maneira chocante. Ele mesmo diz, ainda que falamos desta maneira, ainda que falamos desta maneira para vocês, vocês não estão inclusos nessa categoria. Então, por que ele faz assim? Como eu já expliquei no vídeo anterior, o modelo do texto é exortativo. E em textos exortativos ou em pregações exortativas, visa o choque, visa o espanto, para que a pessoa se dê conta da gravidade do perigo daquilo que se fala. Não que necessariamente a pessoa esteja inclusa naquela situação. O objetivo é chocar. Então, quando ele diz, é impossível que aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, é muito provável que esses três elementos sejam iguais, ou seja, que eles descrevem uma mesma situação, a situação salvífica. Aqueles que foram iluminados, aqueles que viram e creram no Evangelho, provaram o presente de Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo. É muito provável que essas três coisas descritas se refiram a uma mesma situação sendo apresentada de três formas diferentes. E aí ele continua. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Pessoas que participaram desse processo salvífico e caíram.
Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É chocante, é para espantar. Qual o objetivo? O objetivo é que esses primeiros leitores ouvintes não cedam ou não trilhem por esse caminho da queda, da apostasia. Ele também não entra em detalhes nesse pequeno trecho sobre que apóstatas são esses. Certamente não estão presentes na comunidade dos hebreus para a qual ele dirige o texto. Eles não estão mais lá presentes. E aqueles que estão presentes não fazem parte desse grupo. Quem seriam esses apóstatas? Esses que abandonaram? Que tipo de pecado eles realizaram para se afastarem ou serem afastados? Que tipo de pecaminosidade eles trouxeram para si mesmos que os impeçam de uma segunda conversão ou um segundo batismo ou uma segunda adesão a Cristo? Não se entra em detalhe. Ou seja, diante disso, a gente conclui, ou é possível concluir, que o autor tem o objetivo exortativo de chocar, de impressionar, de fazer com que os seus primeiros ouvintes leitores não entrem para esse caminho. Ao fazer isso, ele estabelece e retoma um ponto central de toda a carta: a unicidade do sacrifício de Cristo. A unicidade da salvação em Jesus Cristo. Ela é única. Ela é uma vez para sempre, como ele vai repetir várias vezes na carta. Então, esses 3 versos, 4, 5, 6, que começam com essa afirmação difícil e dura, é impossível, e aí continua lá na frente, no verso 6, sim, os que caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Parece que ele está, ao fazer esse discurso duro e chocante, vinculando a essa segunda conversão, esse segundo arrependimento, esse segundo batismo, a uma segunda morte de Jesus. Então, se isso era proposto por esses apóstatas que ele menciona em terceira pessoa, então estavam errados. O que a gente conclui, então, é que esses apóstatas estavam, de uma certa forma, manipulando esse evento salvífico de Jesus e, talvez, comparando-o com as muitas abluções, com os muitos ritos de purificação presentes no judaísmo. Como já mencionei, no judaísmo, os ritos de purificação, seja por sacrifícios de animais, pelo sangue derramado, ou pelos ritos de purificação com água, aconteciam muitas vezes, o que ele já disse lá no início do capítulo 6, sobre batismos, ou seja, sobre rituais de lavagem de água para purificação, no plural, porque aconteciam muitas vezes. Também os sacrifícios dos animais eram oferecidos continuamente, muitas vezes. Agora que ele fala de Cristo, ele diz, não, o batismo que aponta para a fé em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados deve ser realizado uma vez só, é único. Assim como o sacrifício de Jesus que derramou o seu sangue pelos nossos pecados também é único. Então, dá a entender que esses apóstolos mencionados estariam manipulando ou utilizando de forma equivocada o cristianismo, o seu batismo e a morte de Cristo, de uma forma contínua, repetitível. E isso ele estaria aqui condenando. O que a gente pode concluir de imediato o texto pode dar margem para
não se pode ter uma segunda conversão, no sentido salvífico, da fé em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Isso não significa que não possamos nos arrepender continuamente, uma vez salvos em Cristo, pelos pecados que continuamos a fazer. Isso eu acho que é um ponto pacífico. Outra coisa importante sobre esse texto é que nós não podemos utilizar um texto difícil como esse, que tem um caráter exortativo e, como tal, trabalha o exagero, a generalização, visa o choque, visa falar de coisas que talvez não sejam reais, mas para impressionar, como, por exemplo, nas palavras de Jesus, se tua mão te faz pecar, corte-a. Ou seja, uma exortação que visa ao choque, não que necessariamente precisemos cortar a mão para não continuar pecando. Mas o objetivo da exortação é o espanto, é o chocar. A coisa é irreal, mas ela é utilizada para o convencimento, para a proteção, para o afastamento do erro daqueles que se dirigem. Então, diante de um texto difícil como esse, que não esclarece em minúcias quem são esses apóstatas, que tipo de pecado esses apóstatas cometeram, se esse arrependimento é um arrependimento único salvífico ou é um arrependimento pós-batismal, o que eu penso que seja o arrependimento único salvífico, pois o pós-batismal continua acontecendo na nossa vida e necessariamente acontecendo, porque continuamos sendo pecadores. Então, estabelecer uma doutrina, um dogma, a partir de um trecho difícil como esse, cujo objetivo é exortativo, e que claramente diz no verso 9 que os seus ouvintes leitores primários não pertencem a esse grupo, é algo muito arriscado e que eu aconselho a não fazer. Precisamos olhar o texto na sua intenção primária, que é exortativa, e que ao exortar trabalha o choque para que os seus ouvintes leitores não cometam o erro mencionado implicitamente, porque a gente não sabe que pecado é esse que caracterizou esses apóstatas e que, caracterizando-os, não podem novamente serem renovados para arrependimento. Que pecado é esse que poderia levar a essa situação? Talvez alguns vão utilizar o Evangelho de Marcos, por exemplo, as palavras de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo como um desses pecados, mas essa junção de textos torna a situação mais difícil ainda. A gente precisa se deter no trecho que a gente está estudando. E como eu já disse, o verso 9 mostra claramente que ele fala dessa maneira àquelas pessoas, mas elas não faziam parte desse grupo, então ele fala dessa maneira com o objetivo exortativo de chocar. Os versos 7 e 8, ele reafirma o que foi dito por meio de uma parábola da plantação, onde ele vai dizer: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênçãos da parte de Deus. A chuva aqui é uma metáfora para as bênçãos que caem dos céus, as bênçãos que vêm de Deus. Então, a terra pode ser frutífera, recebendo as bênçãos de Deus, produzir bons frutos e serem colhidos por aqueles que a cultivam. Mas a terra pode não receber as chuvas, não receber a bênção de Deus, e aí fazer uma produção de coisas que não trazem benefícios e frutos para aqueles que a cultivam. Verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A terra, na parábola, representa o ser humano. A chuva representa as bênçãos de Deus. Então, aqueles que foram iluminados, aqueles que experimentaram os dons do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo, aqueles que provaram a palavra de Deus, aqueles que
provaram os poderes do mundo vindouro, são aqui representados pela terra, e essas bênçãos são representadas pela chuva. Então eles produzem frutos e beneficia aqueles que a cultivam, aqueles que estão à sua volta. Mas a terra pode não receber essas bênçãos, ou seja, pode não ter sido iluminada, não ter provado o dom celestial, não ter se tornado participante do Espírito Santo, não ter provado a boa palavra de Deus e não ter provado os poderes do mundo vindouro. Neste caso, o que ela vai produzir são abrolhos e espinhos, ou seja, coisas que não são úteis, que não trazem frutos e benefícios para aqueles que estão próximos. Neste caso, essas coisas, o que resta a essa terra e aquilo que ela produz, é ser queimada. Fala-se assim do juízo de Deus sobre esses que produzem os abrolhos. Há uma menção clara aqui, a Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, no episódio de Adão e Eva, que a terra produziria abrolhos. Há também uma referência indireta ao canto da parábola da vinha, presente em Isaías capítulo 5, verso 1 a 7, que eu sugiro que seja lido por vocês. E também não podemos esquecer que na própria carta aos Hebreus, esses temas aqui mencionados são de uma certa forma retomados. Como, por exemplo, no capítulo 10, verso 26 a 29, sugiro que você também leia para observar a relação entre o que se está dizendo aqui e o que está dizendo em 10, 26 a 29. Bem como também essa questão da impossibilidade de se repetir o sacrifício de Jesus Cristo, dele salvar uma segunda vez por um segundo sacrifício, também é uma temática presente na carta. Capítulo 9, versos 26 e 28, capítulo 10, versos 2 e 10. Concluindo, o trecho é difícil, não pode ser utilizado para construir uma doutrina, porque ele tem um caráter exortativo para espantar, para chocar e para levar a uma conduta que ele vai descrever, que está presente nos seus leitores primários a partir do versículo 9. Um abraço.